numa garrafa de soda cáustica. Se você não compreende ou não pode ler todas as orientações, avisos e advertências, não use este produto. Bem-vindos ao segundo podcast do Estudantes pela Liberdade. Meu nome é Pedro Menezes e hoje eu vou contar com a equipe fixa do podcast, o Mano Ferreira. Oi, Pedro. O Flávio Morgenstern. E como convidado nós vamos receber o Carlos Góes, que é um dos fundadores da Aliança pela Liberdade, é conselheiro executivo da PL, faz mestrado em Economia na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Tudo bom aí, Pedro? Obrigado por me receber aqui, viu? Vamos começar aqui o programa falando sobre essa notícia que saiu agora na Folha. A Prefeitura do Rio de Janeiro resolveu lançar um jogo chamado Banco Imobiliário Cidade Olímpica, em que todas as cartas de sorte ao revés são relacionadas a projetos da Prefeitura, do tipo, a sua favela foi pacificada, ganhe R$10 mil. Assim, o Banco Imobiliário em si, ele era um jogo sensacional, pelo menos no modelo original dele, né? A grande ideia, a grande sacada dele é que ele mostra que é impossível você fazer um monopólio no livre mercado. Aí vai a prefeitura pegar o jogo e faz um troço desses que, sei lá, né? O engraçado é que fala de vários projetos da prefeitura, né? Do Ligeirão, da Clínica da Família. Eu queria saber se tem alguma carta de revés onde o bueiro explode. Não, pois é, se fosse uma coisa mais honesta, ia ser mais ou menos assim, né? Bala perdida, vai pra casa de misericórdia. Se você vai parar numa repartição pública, você também tem que ficar umas 6 rodadas sem jogar, porque você tá lá parado. Flávio, ia ser legal se tivesse um banco imobiliário mensalão, né? Pra comprar deputado. Também, né? Acho que a gente poderia fazer assim mesmo no papelzinho, sabe? Depois vamos ver se alguma empresa aí compra, né? Vamos também ser empreendedor, né? Em vez de você alugar imóvel, você alugaria tipo o PTB. O grande objetivo de todos é comprar o PMDB mais 3 partidos da sua escolha. Abre as asas sobre mim, oh, Senhora Liberdade. A gente vai começar nessa edição um novo quadro do nosso podcast, que a gente vai comentar um acontecimento em sala de aula feito por um professor que teve uma ideia, em geral, não muito feliz. Eu não sou professor, né, mas essa perseguição acadêmica acontece por todos os lados, né? Geralmente, você sabe de onde surge, né? Nós vamos abrir espaço para as pérolas do pensamento estatista na Universidade Brasileira. A gente recebeu o relato de uma aluna da UFPE que, falando de direito civil, a professora começou a falar sobre direito do consumidor, comentou essa tal lei do McLanche, como foi chamada. O governador Geraldo Alckmin vetou agora. Está proibido o McLanche feliz, estaria proibido o Kinder Ovo, qualquer tipo de ovo de Páscoa que viesse com alguma coisa que não fosse puramente comestível para chamar a atenção das crianças, proibiria qualquer uma dessas coisas. Pois é, então a aluna perguntou à professora o que é que ela tinha achado do veto do governador Alckmin. De pronto, a professora respondeu que achava o projeto de lei absurdo, porque tinha uma atecnia muito grande, já que a competência de legislar sobre publicidade é da União e não do Estado. Logo, ela fez questão de fazer a ressalva. O problema do projeto, o absurdo do projeto era apenas a questão técnica, porque do ponto de vista do conteúdo do projeto, ele estava impecável, né? A menina fala assim, mas professor, não caberia dizer não aos filhos, né? Tipo, não cabe aos pais simplesmente vetar isso aos filhos. E ela diz que isso não está funcionando, né? Que a publicidade infantil consegue induzir as crianças a impor aos pais a compra dos produtos e que é um absurdo, inclusive, que haja detergentes coloridos, né? Porque, afinal de contas, para que alguém quer um detergente lilás, um detergente verde? Isso é uma prova cabal de que os designers de produtos estão pensando claramente em se dirigir às crianças para que elas sejam influenciadas a levar os pais a comprar
os materiais coloridos. Cara, olha, toda vez eu fui no mercado com a minha mãe, quando ela passava na seção de detergente, eu tava na seção de doces. Eu nunca olhava para um detergente e falava, mãe, compra esse vermelho aqui. Porque ele tá mexendo com os instintos mais primitivos e incontroláveis. Eu quero o vermelho, eu não quero o transparente. Ué, essa ideia dessa professora foi campeã, não sei. Todas as ideias específicas que eu vi a respeito desse negócio de publicidade, acho que essa ganhou a disparada como a pior de todas. Né? Não sabia o que ela ia falar do Guaraná Jesus, né? Mas ela não ficou satisfeita com a elucidação que ela trouxe aos alunos e prosseguiu. Disse que era um absurdo que fossem permitidos nomes de produtos como o amaciante fofo, que é um amaciante bastante famoso aqui em Recife. É um absurdo, porque isso induz as crianças a quererem aquele amaciante, né? Isso é um grande exemplo do que um dos nossos autores que a gente gosta, né, o Hayek, chama de arrogância fatal. Né? O que essa professora está dizendo? Assim? Ela está dizendo que ela, do alto da sua sabedoria, sabe melhor do que todos os pais do Brasil como eles têm que cuidar dos filhos deles. Eu sei o que tem que ser certo e o que tem que ser errado. Eu sei que fofo é uma coisa que devia ser proibida. Assim. Se fosse o nome que eu gostasse, eu liberava. Assim. Então, ela tinha que ser a grande inquisitora, que ela vai fazer o escrutínio de tudo que está certo, de todos os nomes. Assim. Agora, imagina como é que isso funcionaria, né? Assim, imagina se as pessoas poderiam concordar no que está certo, quais são os nomes permitidos e quais são os nomes que não sejam permitidos. Assim. O único jeito que elas podem fazer isso é interagindo e escolhendo os nomes que elas gostam. É isso que elas fazem, os produtos e os nomes que elas gostam. Assim. Elas fazem isso o quê? Votando com o dinheiro delas. Não é com uma professora que acha que sabe mais do que todos os pais do Brasil como cuidar dos filhos deles. Eu não sei nem se ela tem filhos, né? Mas já que você falou que você não sabe como é que seria se essa ideia fosse levada pra frente, tem um livro sensacional chamado Estado Babado, do David Harstani, por sinal está traduzido, então leiam, porque é um livro engraçadíssimo. Que ele comenta algumas leis que foram aplicadas nos Estados Unidos e ele comenta justamente dessa vez de proteção às crianças, né? Nossa, as crianças, tem toda uma publicidade que mexe com os instintos primitivos das crianças, né? Toda publicidade mexe com os nossos instintos irracionais. Você quer proibir cores agora, você quer um mundo em preto e branco, sei lá, né? Acho que é cinema antigo. Olha, quando você coloca esse tipo de coisa, você vê que na verdade essas pessoas elas querem te controlar a todo custo. Elas têm uma ideia sensacional, tipo, vou diminuir a desigualdade, vou cuidar da publicidade do filme. Elas querem te controlar a todo custo, sei lá. Se você tiver pais hipercontroladores, eles são muito fichinha perto desse tipo de gente. É interessante que, em geral, as pessoas esquecem que a criança já tem alguém regulando ela, que é o próprio pai. E se o pai não consegue, sei lá, controlar que a criança compre detergente, acho que esse pai tem um problema muito maior do que o detergente, ou do que o Kinder Ovo, ou do que o McLanche. A criança tem um problema aí na educação muito maior do que a alimentação ou o detergente que o pai compra. A gente pode parafrasear o Nelson Rodrigues, sempre nas suas frases geniais. Eu acho que a gente pode dizer assim, o estatista é como aquele alfaiate que quando o terno não fica bom no cliente, quer mudar o cliente. É do Milor essa, né? Do Milor? É do Milor, certeza absoluta. Me corrigiu. Na verdade, essas pessoas querem tanto nos proteger que às vezes eles esquecem que quem a gente mais precisa proteger é delas próprias, né? Porque quem é que quer me controlar? Eu quero proteção contra quem quer me controlar. Não quero proteção contra a minha liberdade de sair por aí escolhendo minha marca de detergente se alguém me encher um saco, né? Carlos, você já morou em Brasília, né? Que você foi da UNB e aí em Washington tem uma grande diferença que você está sentindo
dessas políticas daqui, de como é você viver numa sociedade completamente dominada pelo Estado, de como é que você viver na Brasília aí dos Estados Unidos? Bom, tem vários paralelos, na verdade. Washington é uma cidade que, como Brasília, gira em torno da administração pública também. Então todo mundo, quase todo mundo aqui, ou trabalha para o governo, ou faz alguma coisa que é relacionada com o governo, como, por exemplo, trabalhar em think tank, trabalhar em lobby. Não é à toa, por exemplo, que a votação em favor do Obama aqui em Washington foi 92%. Até Saddam Hussein ia ficar com inveja dessa aprovação. Mas, nesse aspecto, é muito parecido. A burocracia é muito parecida, as pessoas saem do trabalho cedo, 5, 6 horas da tarde, tá todo mundo pro happy hour e tudo mais. Então, assim, algumas coisas que são parecidas, inclusive, mesmo a burocracia funciona tão mal quanto no Brasil, assim, né? Outro dia eu tive que ir aqui tirar a carteira de identidade, que é como se fosse no Detran aqui. Então você vai lá esperar 2 horas do mesmo jeito. O bom é que nem sempre você precisa viver essa realidade do governo, né? Porque você tem muita oportunidade para fugir disso tudo, né? Então, algumas coisas culturais, como por exemplo, assim, você não é obrigado a andar com identidade, assim, você não é obrigado a se identificar para um policial aqui, você não é obrigado, assim. Só se você estiver cometendo um crime. Então, algumas coisas de privacidade mostram uma diferença muito grande entre as duas sociedades, né? Mas, assim, o governo que não funciona, também muitas coisas não funcionam aqui, né? Burocracia é burocracia em qualquer lugar do mundo. A questão dos incentivos, né? Então, assim, o cara que é funcionário público aqui também é muito difícil de ser demitido do mesmo jeito, ele tem incentivo para ser produtivo e tudo mais. Então, o cara que trabalha no Detran aqui também é um cara que é meio lento, assim, que não vai ser demitido. Então, tudo é questão de incentivo, não é questão de ser bom ou ser ruim. A minha perspectiva é muito essa, assim. O pessoal que trabalha no governo não é um pessoal malvado, assim, ele só tem incentivos ruins, são pessoas que nem eu e você, mas quando você diz pra ele, ó, você não precisa produzir, pode ser o melhor funcionário do mundo, o pior funcionário do mundo, você vai ganhar a mesma coisa, e você não pode ser demitido, o incentivo que ele tem é de ficar de perna pro ar. Carlos, uma das diferenças que eu vejo entre Washington e Brasília, ao menos a distância, é que aí em Washington existe todo um cenário de think tank, além da burocracia estatal na cidade. Você até chegou a trabalhar no Cato, que provavelmente é o maior think tank liberal de Washington. Eu queria que você falasse um pouco das experiências e se você acha que em breve o Brasil vai ter essa cultura de institutos de lobby ideológico. Bom, vai demorar um tempo, né? Porque aqui eles construíram isso durante muito tempo e, mais importante, você tem uma cultura de que é legítimo as pessoas doarem dinheiro para representar seus interesses. Então, as pessoas que gostam do Partido Democrata doam para os think tanks democratas aqui. As pessoas que gostam do Partido Republicano são mais conservadoras, doam para os think tanks conservadores. E os liberais que existem aqui doam para alguns think tanks liberais. É muito importante que todos esses think tanks fazem um trabalho muito sério, independentemente da linha ideológica. Eles apresentam dados de formas diferentes, leituras distintas da realidade, e apresentam suas versões dos fatos. Aquele que fizer o melhor caso vai ganhar. E isso é importante o quê? Porque a gente não vai ficar dependendo simplesmente da versão oficial da história, né? Que esse é um dos problemas que eu acho no Brasil. A gente fica muitas vezes dependendo do que o IPE vai dizer, do que o IBGE vai dizer. E a gente sabe que existe uma influência política muito forte em todos esses órgãos, né? O que a gente precisa é mais ter uma pluralidade nesse mercado de ideias para a gente ter mais uma leitura mais apropriada da realidade. Então vai demorar, eu sou otimista quanto às perspectivas futuras, mas eu acho que a gente ainda tem um caminho muito, muito longo para percorrer. E eu vejo que quando isso for ocorrer, vai ser graças à melhoria nas nossas universidades privadas, né? Que eu acho que isso é uma das coisas que vão acontecer nos próximos 25 anos, por vários motivos. E aí sim vai poder ter uma emergência de um pensamento um pouco mais independente no Brasil. Carlos, você está falando que nos Estados Unidos tem uma cultura de ter independência de pensamento através dos think tanks. E no Brasil, alguns interesses, eles na verdade são financiados à força, né? Tanto que você tem fundo partidário para o seu partido, não importa em quem que você vote, o seu dinheiro vai para partido desgraçado, inclusive aquele partido que mais quer acabar com a sua vida. E também com a própria mídia, né? Porque aqui nós não temos think tanks, temos assim, alguns portais que estão tentando se tornar um think tank, mas nós temos a famosa blogosfera progressista, né? Nós temos toda essa mídia comprada por um partido, ou pelo menos por uma tendência partidária específica, que ela dita tudo. Você tem alguma ideia de como que isso pode mudar no Brasil, através da sua experiência aí nos Estados Unidos? A grande mudança nesse aspecto que a gente vai ter vai ser a internet, né? Porque os custos são muito baixos e essa revolução já está acontecendo.
que vai demorar muito, assim, né? A gente tem algumas perspectivas de uns partidos novos surgindo, como o Liber, como o Novo. Uma das coisas que eu acho que a gente precisa fazer melhor na divulgação das nossas ideias é que muita gente fica achando que liberal está defendendo o interesse do empresário. Na verdade, é o contrário disso. O grande empresário, ele quer intervenção estatal para quê? Porque aí ele sabe que ele pode ser favorecido. Assim. Quando o burocrata ou o político tem o poder discricionário, há um incentivo para comprar ele. Assim. O que a gente quer, não. Na verdade, a gente está defendendo a iniciativa privada, que quem? É o seu Zé da esquina, é o seu Manuel da padaria e todas essas coisas. Então, mecanismos alternativos de transmissão de informação vai ser esse caminho, né? E isso está acontecendo porque a gente tem, como você falou, alguns portais que estão disseminando essas informações diferentes, o Ordem Livre. Então, esses mecanismos descentralizados vão ser muito eficientes, na minha opinião, que qualquer tentativa de mudar a sociedade de cima para baixo, né? Essa nunca foi o nosso papel, essa ideia revolucionária no sentido ruim, né, de você querer de cima para baixo e tentar construir um novo homem. Não é isso. A gente vai de baixo para cima, convencendo as pessoas. E Carlos, você trabalhou também no Cato Institute, como eu falei, que é provavelmente o maior think tank liberal de Washington. Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência. Foi muito boa, assim. O Instituto Cato, eles fazem um trabalho muito bom em diversos aspectos, né, aqui dos Estados Unidos, muito respeitado. E eles têm um grande diferencial que é exatamente não ser partidário, né? Como não existe nenhum partido liberal, de fato, nos Estados Unidos, eles criticam igual o Partido Republicano quanto o Partido Democrata, assim. E os outros maiores think tanks, aqui como a Fundação Heritage ou o Instituto Brookings, eles têm algumas alianças partidárias maiores, né? E o Cato, uma das grandes vantagens é não ter isso, ter essa independência completa de pensamento. Então, que tem seu pano de fundo ideológicos, fazem um trabalho muito sério. Então eles tratam de política externa, tratam de política fiscal. Então eu trabalhei na parte de desenvolvimento internacional deles, que é um centro que chama Centro para Liberdade e Prosperidade Globais, e eles têm diversas áreas de atuação, inclusive tem um site em espanhol para toda a América Hispana aqui, e estão querendo ter uma atuação maior também no Brasil. Então a experiência foi muito boa, porque muita gente fazendo trabalho sério. Trabalho tanks é isso, intelectuais públicos e fazer a ponte entre a linguagem acadêmica e a opinião pública. Então isso influenciar a formação de política pública nesse meio, assim. Então é um trabalho essencial, falta gente para fazer isso no Brasil, a gente tem algumas tentativas embrionárias, mas seria muito importante se alguém cobrisse esse vácuo. E Carlos, aí em Washington fica a sede de vários institutos liberais e várias organizações liberais, além do Cato. E eu queria que você falasse um pouco como é esse movimento liberal americano, como ele pode ensinar a gente. É um movimento bem grande e bem diverso, né? Assim, então aqui em Washington você tem diversos think tanks, alguns maiores e outros menores, em diversas áreas, alguns que se especializam em direito, outros que se especializam em regulação financeira, alguns gerais, como o Cato, mas é um movimento bem amplo, assim, e todo semestre, na verdade, eles trazem novos estudantes dos Estados Unidos inteiro, tanto para conferências, por exemplo, vocês sabem que a George Mason University, que também fica aqui em Washington, fica aqui na Virgínia, aqui do lado, promove diversas conferências liberais, então traz gente jovem dos Estados Unidos inteiro para discutir essas ideias, né? Então você tem uma articulação muito grande dentro do movimento e eu vejo essa disposição para a gente fazer a mesma coisa no Brasil. A gente tem uma dificuldade, né, que é que eles têm muito dinheiro, né? Eles têm muito dinheiro, a gente não tem acesso aos mesmos recursos. Essa é a maior diferença, na verdade. Eu vejo que a gente tem essa disposição, a gente vai aos poucos crescendo. Eu sou um cara muito otimista para o futuro do movimento liberal brasileiro, que a gente sabe que ele tem crescido exponencialmente, e a gente vai principalmente usar esses mecanismos que são agora gratuitos, né, como internet. E isso teve uma grande diferença aqui nos Estados Unidos também, né? Você tem uma articulação muito grande por toda a internet e com o dinheiro que aos poucos surgiu, eles têm um movimento também muito forte na vida real. E teve uma última coisa que eu estava esquecendo de falar, é que ele teve o fenômeno Ron Paul, né? Isso foi uma mudança muito, muito grande no movimento liberal americano. Eu tive o prazer de
conhecer ele em uma das conferências que teve do Cato, quando estava trabalhando lá, e isso foi de fato uma revolução, né? Um candidato correndo à presidência, levando ideias liberais para frente do discurso, falando coisas que ninguém fala, né? Que ninguém fala, ninguém tem coragem de falar, e muita gente se atraiu por causa disso. Então, de repente, se a gente tiver o nosso Ron Paul, tiver uma pessoa com destaque na mídia falando isso, e aos poucos as pessoas estão se convertendo, eu acho. Assim. Estão se convertendo às ideias de liberdade, estão vendo que isso é importante para o desenvolvimento humano, né, das pessoas, do país como todo, da sociedade, aumenta a prosperidade. E a gente tem as nossas celebridades que aos poucos estão aparecendo, né, que estão sendo cada vez mais simpáticas as nossas ideias. Danilo Gentili, nossa primeira celebridade, Flávio Morgenstern, segunda celebridade. Me comparar com eles não vale, né? Tem o Roger, tem o Lobão, né? Tem bastante gente muito grande, né? No final das contas, que tá percebendo isso. Góis, e qual é a representatividade das entidades estudantis dentro do movimento liberal americano? É uma coisa bem diferente isso, né? Porque, na verdade, as entidades de base deles aqui, os governos, os student governments, né? Que é o equivalente aos nossos CAs, aos nossos DCS, eles já se preocupam com as coisas que estão mais próximas ao estudante, né? Você não tem um partido político transformando os CAs e os DCEs em seu instrumento de poder, né? A gente tem que lembrar que no Brasil a única dominada pelo PCdoB tinha elegido como principal causa dos estudantes brasileiros derrubar a cláusula de barreira, que é uma coisa que prejudicava o seu partido. Então aqui, como esses grupos já se preocupam com as questões diuturnas dos estudantes, você pode ter uma presença de outras organizações estudantis nos diversos campi, tendo diversas posturas ideológicas, né? Então você tem representações dos partidos, você tem representações ideológicas, como por exemplo os estudantes pela liberdade aqui nos Estados Unidos, né? Os Students for Liberty, que o EPL faz parte, e eles têm uma presença muito grande por todos os Estados Unidos e fazem quase 20 conferências regionais por ano aqui, né? Debate de verdade aí, né? Não é debate comprado igual aqui, né? Que toda vez que tem debate acadêmico é entre duas ideias que já concordam, né? Duas pessoas que já concordam. Eles fazem um debate de verdade, né? E eles se preocupam com coisas que impactam na vida dos estudantes, né, Flávio? Ninguém está preocupado com a luta dos revolucionários do Camboja. Então, Carlos, você estava até falando isso, estava querendo falar aí da Aliança pela Liberdade na UNB, né, do DCE da UNB. Eu estava lendo o livro da Ioane Sanchez, e ela comenta uma coisa curiosa. Ela vive duas realidades, né? Tem a realidade dela de todo dia, do que ela está andando e vendo na rua e sentindo ela própria, e a realidade do discurso oficial. A realidade do discurso oficial é que todo cubano, a preocupação de todo cubano é bem parecida com essa da UNI, que você disse, né? A UNI estava preocupada em derrubar a cláusula de barreira que favorecia o PCdoB. Isso não tem nada a ver com estudante nenhum, não tem nada a ver com universidade nenhuma. O governo cubano fala de Cuba, é que todo cubano está preocupado em tirar da cadeia os 5 espiões cubanos que foram presos nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, você viveu isso tão bem quanto eu, tem toda essa questão de como eles vendem um discurso, né, para falar de representatividade dos estudantes, que na verdade não tem nada a ver com a realidade mais factual, com o dia a dia dos estudantes, mas em compensação, acho que esse é o ponto fulcral do que você está comentando, a gente não tem um discurso adequado a isso também, né? Porque falamos muito de liberdade econômica e tudo mais, mas esse lance de liberdades individuais, nós somos os caras que defendem, sabe, liberdade para os gays, liberdade liberdade de escolha, como você disse. Você, como o cara que deve ter sido o grande fundador da Aliança pela Liberdade, o que você tem a ensinar para os movimentos estudantis, né? Para esses estudantes que estão na academia e estão precisando saber vender essa ideia de liberdade, de liberdades totais, né? Liberdades individuais e tudo mais. A primeira coisa que eu tenho para falar é que a gente precisa entender que a maioria das pessoas que estão nas nossas universidades pensam que nem a gente, na verdade. Elas não são... A maioria das pessoas não são maoístas, não são trotskistas, não são stalinistas. Esse pessoal é uma minoria barulhenta, né? Então, na verdade, o que a gente precisa fazer é ampliar o mercado eleitoral. A gente trazer para dentro do movimento estudantil as pessoas que não se sentem representadas por esse movimento, né? Então, o pessoal que acha que esse grupo é um bando de doido, né, na verdade. Porque quando eles veem o pessoal falando da luta dos revolucionários do Camboja, ou então indo lá
defender Cesare Battisti, falando que eu não tenho nada a ver com isso, assim, isso não me representa, isso não faz parte do que eu quero fazer, né? Então o que a gente quer é mostrar que existe uma alternativa. E uma coisa muito importante, sabe, Flávio, assim, que eu sempre digo para todo mundo, a gente não criou a Aliança pela Liberdade para acabar com os comunistas. Não é isso, nunca foi esse o objetivo. O objetivo era trazer uma alternativa, né? Trazer uma boa nova para falar assim, olha, você que não concorda com esse pessoal vai ter agora uma possibilidade de se ver representado. Assim. Você, ao invés de falar fora FMI, quer falar fora assalto na universidade, fora professor picareta, fora falta de infraestrutura, você pode se ver representado. Essas são coisas que influenciam diretamente o estudante e eles não se veem representados nisso. Além de não deixar de debater todas essas coisas, assim. Trazer de volta o debate para a universidade. Tudo bem, vamos debater modelo econômico, então vamos trazer um liberal, trazer um keynesiano, trazer um marxista para debater isso. Né? Vamos fazer um debate de verdade. Não existe debate sem você ter confronto de ideias, né? O que eu lembro muito bem, Flávio, quando tava aquela campanha para ter o Cesare Battisti no Brasil, teve um pessoal que veio fazer campanha a favor deles na UNB, né? E depois o DCE, que na época não era ainda Aliança pela Liberdade, embarcou nessa onda. Aí eles me convidaram para assistir a esse debate, né, entre aspas, como eles chamavam. Aí eu falava assim, mas que debate é esse? Que as duas pessoas pensam a mesma coisa, assim. Isso não é um debate, isso aqui é uma peça de propaganda. E o que eles diziam era o seguinte, assim, não, a gente está fazendo esse lado do debate porque a mídia golpista já faz do outro lado. Eles não estão dispostos a fazer o debate. Então o que a gente quer, na verdade, não é ter um pensamento único. É exatamente o contrário. A gente trazer a pluralidade, trazer o debate para dentro da universidade. A gente não tem medo de expor as nossas ideias. A gente tem confiança na força da nossa virtude. Então, a gente não tem medo de debate. A gente vem pro debate, vai trazer as nossas ideias, vai expor as nossas ideias e vamos para disputa. Vamos para disputa eleitoral, vamos para disputa para dentro da universidade. Demora, toma tempo, tem que construir uma estratégia, conhecer sua própria universidade e expandir esse mercado eleitoral, né, na verdade. Porque é isso. A potencialidade está lá. A maioria das pessoas pensa que nem a gente. A gente precisa simplesmente trazer as nossas ideias para junto dessas pessoas que não se veem representadas e não tem nenhum incentivo para entrar no movimento estudantil, né? Então, é mostrar que elas podem ter uma representação em gente como a gente, que tem ideias de liberdade civil e liberdade econômica próximas da gente, e a gente quer resolver algumas coisas que estão próximas do estudante, né? Eu creio que nós temos um problema muito sério que é quase paradoxal, né? As pessoas olham para o que acontece na universidade brasileira hoje, sobretudo esses eventos que acabam virando notícia por aí, né? Gente correndo pelada pelo campus, invasão de reitoria e sei lá mais o que. Elas falam, isso aí não me representa, então não tem nada a ver. Sobretudo, o DCE da maioria das universidades nunca fez porcaria nenhuma por mim. Só que em compensação, como é que essas pessoas vão querer, sei lá, se envolver com política? A gente detesta política, eu detesto político, você detesta político, todos nós detestamos essa coisa, só que como é que a gente vai se envolver? Não é uma coisa meio paradoxal você começar a ter que chamar aquele cara que está lá fazendo medicina, estuda 18 horas por dia, e falar, olha, pra você não sofrer na mão deles, agora você vai ter que se mobilizar também? Como vocês enfrentaram isso no UNB? Você precisa ter um grupo de pessoas que no início se mobilizem, né? Que queiram fazer alguma coisa diferente. Assim. Então o que a gente fez? A gente mobilizou um grupo plural, várias pessoas de centro, até social-democratas e tudo mais. Isso, pessoas que não se viam representadas nessa ideologização radical dentro da universidade. Simplesmente que queriam a excelência acadêmica como objetivo número 1 de toda a universidade e fazer um debate plural, com liberdade, com tolerância e com evolução dessas coisas. É difícil, mas à medida que você tem os primeiros resultados, você também atrai mais gente. A questão, Flávio, é que eu acho que existe gente que está disposta a fazer alguns sacrifícios para levar essas ideias para frente. O que elas precisam saber é que existem outras pessoas que pensam que nem ela. Os 2 primeiros anos a gente concorreu à representação discente, foi ao Conselho das Universidades, tá? Que no 3º ano a gente conseguiu ganhar o DCE e ser reeleito. À medida que o tempo passa, mais pessoas são atraídas para o grupo e a gente tem uma renovação muito grande, né? De novas lideranças surgem, novas lideranças
passam a fazer parte do grupo. A questão é, existe gente disposta a fazer isso, claro. Elas só precisam saber que existem outras pessoas que nem ela. A partir do momento que elas descobrirem isso, a coisa passa a funcionar. Uma iniciativa sensacional da Aliança pela Liberdade, depois de ter assumido a gestão do DCE, foi ter criado uma ferramenta que proporciona ao estudante que não tem tempo de participar da política, que ele opine sobre os posicionamentos do DCE, que foi o Democracia 2.0, né, Carlos? Eu queria que tu explicasse um pouco o que é esse projeto, como é que ele funciona e qual tem sido o papel da UNB nesse contexto de vanguarda, já que é a utilização da internet enquanto ferramenta de decisão política, né? Algo que é muito distante da realidade brasileira média. Pois é, isso é uma das coisas que mostra, como eu digo, na verdade, a gente não tem um projeto de poder, a gente tem um projeto de potência, né? A gente quer fazer alguma coisa diferente. A gente não tem nada a ganhar ocupando esses cargos de DCE e tudo mais, o que dizer, né? A gente quer fazer alguma coisa diferente e trazer a pluralidade, a tolerância e a liberdade de volta para a universidade. Então, esse movimento estudantil velho, preso esses modelos antigos de representação, eles têm medo de toda inovação, né? A gente trouxe... Democracia 2.0 é basicamente o seguinte. Existe um sistema na UNB que se chama Matrícula Web, e estudantes fazem a matrícula pela internet. Então, eles têm uma identificação única vinculada à matrícula deles. Um dos nossos membros, que é um gênio da computação, que se chama Ian, ele criou um sistema que usava esse login para criar uma urna eletrônica. Então você sabe que a pessoa que vota, ela tem que ser estudante da Universidade de Brasília. Por que isso é uma grande revolução? Porque nem todo mundo tem tempo e capacidade ou interesse para ir ficar ouvindo gritaria de uma assembleia. E além de tudo, as nossas universidades são tão grandes que os modelos de representação para a assembleia são anacrônicos. Vamos pensar que nem, por exemplo, a USP tem cerca de 70 mil estudantes, São 88 mil no total, e a maior assembleia que nós tivemos teve quase 5 mil pessoas. Foi 3% só da universidade sendo representada por um bando de baderneiros. Vamos dizer que eles não fossem baderneiros, fossem pessoas bem intencionadas, claro. Então, piada isso, né? Você tá... Vamos supor, né? Uma hipótese assim completamente desbaratada da realidade, mas tudo bem. Vamos dizer assim, vamos ver se a assembleia funciona ou não. Assim, vamos dizer que são as pessoas bem intencionadas, querem o melhor da USP. A USP tem 88 mil. Se cada um passe por 2 minutos, a assembleia ia ter que durar mais ou menos 30 dias ininterruptamente. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai levar todos os estudantes da USP para o Morumbi para falar cada um 2 minutos e ter uma assembleia que dura 30 dias? É óbvio. Melhor são as votações, né? Porque se são 88 mil, você imagina que você vai decidir tudo levantando a mão, né? Eles falam pra você levantar a mão. Uma vez eu entrei numa assembleia que já estava acontecendo, não sei o que estavam votando, e tava meio no 50%, né? O pessoal lá, pelo que estavam me contando, tava com o braço levantado há 40 minutos pro pessoal ficar contando um por um, e ninguém, não tem como saber se estão contando direito, né? Se estão contando certo. O pessoal lá com mais de 40 minutos com o braço levantado pra votar, né? Ao invés de, sei lá, usar a porcaria do sistema da universidade pra mostrar seu voto. A grande vantagem de usar a internet, método de representação, é que as pessoas, os custos de participação são muito baixos. As pessoas vão lá na internet e se fazem ouvir. E, além disso, a gente pode ter um espaço maior para debate. A gente pode usar as redes sociais e outros métodos para você ter um debate mais profundo também. E isso não exclui a realização de debates, palestras e discussões no campus, né? Então as coisas não se excluem. A grande questão é que a modernidade está aí, a internet é uma realidade, e a gente não tem medo de usar ela, né? Porque, afinal de contas, órgão de representação estudantil, para que serve? Para representar aquilo que o estudante quer. Agora, para representar o que o estudante quer, é preciso ouvir os estudantes. Então, a gente não tem medo de ouvir o estudante. A grande questão é saber quem quer ouvir o estudante e quem não quer ouvir o estudante. A gente leva as nossas propostas, é muito claro. Quando são essas coisas, a gente leva de volta para o estudante, vê o que ele quer e faz o que o estudante quer. A gente já usou isso para saber fazer votação, questão de greve, por exemplo, greve dos professores e outras questões. E outras questões que não são polêmicas, por exemplo. A UNB tem um ônibus intercamp, né? Tem mais de um campo, então entre os campos existe um ônibus da universidade que vai e volta. Qual que é o melhor método para você saber qual que é os horários desses ônibus, os melhores horários desses ônibus? É usar o nosso sistema. Então a própria universidade já pedia que a gente usasse o sistema para ouvir os estudantes. A gente criou um sistema que é o melhor método para ouvir os estudantes. Nem a universidade tem um método tão bom para ouvir os estudantes
como o que foi criado pelo DCE da UNB. Tem alguns que preferem invadir a reitoria para decidir esse tipo de coisa, né? Pois é, então são métodos diferentes. É um método, né? É uma mentalidade completamente diferente, é um grau de civilidade, é um grau de humanismo completamente diferente. Né? Tem gente que prefere à vontade para cima de 88 mil estudantes e tem gente que prefere ouvir os outros 88 mil estudantes. No escorregador para a neve para as crianças. Cuidado! O escorregador pode atingir altas velocidades em determinadas condições de neve. Numa rack de 30 centímetros para armazenar CDs. Essa é melhor pra mim. Não use como escada. 30 centímetros. Numa lata de iscas para peixes de 13 centímetros com anzol triplo na extremidade. Perigoso se engolido. É num detector de fumaça ainda, né? Não use o recurso silencioso em situações de emergência. Ele não apagará o fogo. Pessoas que gostam de Estado gostam de tratar as outras como retardadas. É um fato da vida, a gente não pode negar, né? Lá em Brasília, Flávio, criaram uma lei distrital que obrigava a botar uma mensagem na porta de todo elevador, assim. Antes de entrar nesse elevador, verifique-se que o mesmo se encontra nesse andar. Em São Paulo tem todo elevador, né? A gente brinca com isso aqui, né? Essa lei é antiga. Também, viu? O pessoal se inspirou aí. Teve um intercâmbio de genialidade. E acho que já que a gente tá falando de intervencionismo, a gente já pode emendar aqui com o já tradicional Prêmio Kassab. Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Só lembrando pra vocês, o Prêmio Kassab pretende premiar o político com o pior projeto de lei, a pior canetada em geral. Todo o programa nós vamos apresentar 3 ou 4 opções de lei, nós vamos colocar em uma enquete no nosso grupo do Facebook. No fim do ano nós vamos tentar entregar o prêmio para o deputado com o pior projeto de lei do ano. O primeiro projeto de hoje é do deputado que quer proibir máscaras no Carnaval do Rio. Você tem tanta coisa pra você proibir no carnaval, né? Por exemplo, o carnaval, né? Seria uma coisa muito mais interessante, mas você quer proibir a máscara, né? Qual que é a função do carnaval? A função do carnaval é você deixar de ser você mesmo, aquela pessoa chata que você é todo dia trabalhando e, sei lá, cair na farra e tinha uma tradição, pelo menos, de se esconder. Agora, pra que proibir a máscara? Eu não entendi essa. Né? Quer dizer, não dá pra entender cabeça de deputado, né? Você acha a máscara feia, você acha a máscara assustadora, você acha que a máscara vai esconder a pessoa. Qual que é desse cara? Quer acabar com a função do carnaval, né? Poderiam proibir as pessoas de se divertirem no carnaval, né? Também seria um projeto de lei um pouco mais funcional, né? Já que ele quer uma coisa dessa, vai funcionar bem melhor. O projeto é do deputado Dionísio Lins, do PP, e a intenção dele é aumentar a segurança do carnaval, porque segundo ele alguém pode usar máscara para roubar outros foliões, só que é a mesma coisa que a gente falou no outro programa, o assalto já não é proibido, agora você precisa também proibir o assalto com máscara. Uma pessoa mascarada ou não, ela consegue te assaltar e pronto, né? Que diferença faz? Você vê a cara de uma pessoa completamente desconhecida, ela te rouba e sai correndo, o que você pode fazer? Agora, uma pessoa com máscara talvez até facilite a identificação dela. Ó, tipo, eu fui roubado por um pavão vermelho. Porque é muito mais fácil se você tentar escrever, chegar na delegacia e fazer um retrato falado. Se você falar assim, ó, eu fui roubado por um pavão vermelho, vai ser muito mais funcional, né? E a lógica é aquela mesma lógica de sempre, que é o assalto acontece, a culpa é da máscara. E agora o nosso segundo projeto de lei de hoje. O projeto proíbe magreza extrema nas passarelas e aguarda votação na Casa. Um projeto do ex-senador Gerson Camata, do PMDB do Espírito Santo, que pretende impedir que qualquer modelo com índice de massa corporal inferior a 18 possa desfilar em passarelas. Qualquer evento que receba uma modelo que esteja abaixo desse nível de IMC vai ter que pagar de R$1.000 até 5 milhões pro Estado. Pessoas magras como eu estão sofrendo, eu já tô quase nesse limite. Será que eu não posso desfilar se eu quiser? Uma coisa curiosa desse projeto é o seguinte, quando eu estava fazendo psicologia, eu pensei justamente em trabalhar com anorexia. O grande problema é o seguinte, elas acham bonito. Você sabe que uma pessoa com essa doença, uma doença muito séria, ela fica feia, né? Porque ela perde completamente, ela desfigura completamente o corpo. No final das contas, não serve pra nada, né? Você tá querendo proibir desfiles, ainda mais com um índice bem alto, né? Sei lá, uma pessoa saudável tem um índice de 20, uma pessoa magra, às vezes, tem um índice de 14, por exemplo.
não é doente. No anorexica ela vai ter um índice às vezes de 5. Eu já vi gente com índice de massa corporal com 4. É um exagero absurdo esse negócio. Dá pra uma pessoa com bastante músculo com índice de massa corporal 18. Isso não contribui em nada para resolver um problema que é o problema que você citou, Nadir, que algumas pessoas são doentes e têm anorexia, assim. Então é simplesmente fingir que vai resolver algum problema, sendo que isso não contribui em nada para resolver ele, né? Que nem aquela história político que tinha uma calçada que não estava boa, estava cheia de buraco, muita gente estava tropeçando, estava mandando carta para a prefeitura reclamando disso, né? Aí o que ele fez? Ele disse que estava proibido tropeçar. Resolve. Pessoas magras, vocês estão proibidas agora. Magras e gordas também. Vai ser igual aquele projeto da Coreia do Norte, que agora você só tem direito a 18 cortes de cabelo pra evitar individualismo. Né? Vocês viram isso? Então, o terceiro projeto de lei de hoje é o projeto do vereador do Recife, Marco Aurélio Medeiros, do PTC. Ele vai obrigar que todas as rádios da cidade toquem frevo pelo menos uma vez por dia. Caso a lei seja aprovada, as emissoras podem escolher uma faixa de horário específica e naquela faixa de horário só vai tocar frevo. Então ainda é um projeto que é a favor da liberdade, porque pelo menos você é obrigado a trocar frevo, mas escolhe o horário que você vai tocar. 3 da manhã. Tá melhor que a Voz do Brasil, né? Mas eu acho que agora as pessoas de 3 da manhã vão ouvir frevo, levantar das camas e dançar um... Eu acho que eles não percebem também que se não toca frevo na rádio é porque as pessoas não querem que toque frevo nas rádios. Eu realmente prefiro que toque frevo do que, sei lá, toque Black Eyed Peas na rádio. Mas toque Voz do Brasil, né? Qualquer coisa é melhor que Voz do Brasil. Nem cabe a minha escolha, e no dia que as pessoas preferirem frevo a Black Eyed Peas, vai tocar frevo na rádio, não precisa de uma lei pra isso. O detalhe é que existem rádios que tocam frevo o ano inteiro aqui em Recife. Então é simplesmente a tentativa maluca, insana de impor o próprio gosto a todas as pessoas. Porque aqui em Recife nós temos diversas rádios, pelo menos 3 delas tocam durante o ano inteiro frevo em alguma parte de sua programação. O vereador, no caso, não percebe como ele está denegrindo o frevo, né? Ele está dizendo assim, como se o frevo fosse uma coisa tão ruim, você precisasse criar uma lei para forçar as pessoas a ouvirem ele, né? Sendo que o frevo é uma das pessoas mais bonitas da cultura pernambucana, e tem gente que gosta de ouvir o ano todo. E como você mostrou, as pessoas querem ouvir, você tem uma resposta a essa demanda, né? Então as pessoas ofertam frevo nas rádios do Recife que se especializam nisso, né? Exatamente. Agora, o problema é que a demanda não é assim tão grande, então você não pode querer que todas as rádios toquem frevo. E outro ponto é que mesmo tendo algumas rádios que disponibilizam seu espaço, que tem programas que tocam frevo, a gente tem uma renovação muito pequena das músicas. Então ficam 500 músicas que foram feitas até os anos 80, mais umas 10 que foram feitas dos anos 80 para cá, e ficam querendo obrigar que se repitam essas músicas. São 10 músicas que fizeram em uma década, eles estão querendo que toque tudo no mesmo período. Pô, cara, é a mesma coisa que você falar, olha, tem os Mamonas Assassinas que eles gravaram um CD, então vai ter que ter uma faixa de horário pra tocar Mamonas Assassinas que só tem um CD, acho que... Então, esses 3 projetos vão pro nosso grupo do Facebook, como eu falei, vocês vão poder votar lá em qual foi o pior projeto desse programa. E agora a gente queria passar aqui pros convidados, pra eles falarem. Carlos. O pior pra mim desses 3 é o de proibir as máscaras do carnaval, né? Porque, pelo amor de Deus, uma coisa tão genuína como aquilo que a gente estava falando, que é da cultura popular, você quer transformar de cima pra baixo o que é a cultura popular, né? Eu concordo com o God, porque a ideia das máscaras, em primeiro lugar, que é uma lei absolutamente inútil, é aquela lei que está sempre querendo criminalizar um objeto. Eu vou seguir os relatores. Argumentam que a máscara propicia o criminoso. Imagine o dia que eles vão proibir a aglomeração de pessoas, né? Já que quando as pessoas estão muito juntas, fica muito mais fácil você furtar, né? Imagine, eles vão acabar proibindo todos os blocos de rua. Meu voto vai seguir o de vocês, Dionísio Lins, do PP, merecedor do prêmio Kassab desse programa. E forte candidato ao fim do ano, inclusive. E agora que a gente está encerrando o segundo programa, a gente só queria passar para uma rodada de destaques com nossos convidados. Carlos. O nosso movimento estudantil, que eu gosto de chamar de Primavera da Liberdade, está se expandindo, né? Então,
A gente tem uma movimentação muito grande lá na Faculdade de Direito do Recife. Então a Aliança pela Liberdade teve em contato muito forte com um grupo que chama Ateneu Pernambucano, que tem um perfil parecido com a gente. Começou também bem plural, trazendo a liberdade, a pluralidade, a tolerância de volta ao ambiente universitário. E a gente teve também um centro acadêmico da Universidade Federal de Pelotas, que entrou em contato com o EPL, e a Aliança pela Liberdade também vai entrar em contato com eles para ajudar a atuação deles. É um centro acadêmico que faz uma homenagem a um dos maiores liberais brasileiros. É um centro acadêmico de relações internacionais e se chama Centro Acadêmico Oswaldo de Meira Pena, o nosso grande embaixador, que foi um dos pioneiros da liberdade nesse país. Então a primavera da liberdade no movimento estudantil brasileiro não acabou e vai se expandir. A questão é só a gente achar a gente e entender que o mercado eleitoral nos favorece, a gente só precisa expandi-lo. A Brown e o Felipe lá na Pelotas fazem um trabalho realmente incrível, assim, embaixo de tudo que eles fazem. Vale lembrar que o nome Ateneu Pernambucano, ele remete a um grupo de movimento estudantil da própria Faculdade de Direito do Recife, que continha nomes como Joaquim Nabuco, Castro Alves e Rui Barbosa. Que inveja. Pois é. Gente assim, nada qualificada. E gente que poderia estar no EPL, inclusive. Compara com os presidentes da Unifla. Putz, não dá. Eu vou até dizer que isso é brincadeira, que senão o nego leva isso a sério. Vamos manter a ordem aqui. Flávio, qual é o seu destaque? O grande destaque de São Paulo dessa semana foi definitivamente o que aconteceu com a Ioane Sanchez aqui, né? Foi algo talvez inédito, porque toda essa vermelhada está acostumada a protestar, se achando dona da rua, se achando dona de tudo. E eles vieram protestar contra a liberdade da Ioane falar, contra o direito da mulher simplesmente sair de Cuba e dar a sua opinião. E dessa vez nós estávamos lá, né, nós nos organizamos na internet falando, olha o que está acontecendo, vamos fazer alguma coisa contrária a isso. Então eles chegaram, o pessoal do PCdoB, do PCB e do PT chegaram lá para fazer esse cartel, e eles deram de cara com a gente, levamos cartazes pra lá também, que nós saímos em tudo quanto é jornal, saiu na mídia, saiu no Jornal Nacional, no Globo Repórter, em tudo quanto é grande jornal. E nós estávamos lá fazendo isso, é porque esse movimento pode crescer no Brasil. Mano, o meu destaque dessa semana é a eleição do Centro Acadêmico de Economia do Campus Avançado do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco. Lá, a chapa Liberdade e Democracia, presidida por Tiago Bezerra Gomes, que é conselheiro executivo do EPL, foi eleita, e agora eles vão estar inspirados no sentido do que a Aliança pela Liberdade fez na UNB. Esperamos que consigam resultados pelo menos parecidos. O Tiago, vale lembrar, é um destaque do movimento liberal no interior do Brasil, porque ele já realizou 2 congressos de empreendedorismo lá no Agreste, nos quais tiveram presentes nomes como Hélio Beltrão, Paulo Roberto de Almeida e o Eric Vasconcelos. E só para encerrar, eu queria destacar também a Conferência Regional do Rio de Janeiro. Por enquanto nós não divulgamos muitas informações, mas vai ocorrer dia 13 e 14 de abril, na sede do Instituto Millennium, que é nosso parceiro na organização da conferência. E nós contamos também com o apoio do Instituto Liberal, do Instituto País Melhor e do Language of Liberty, que é uma organização americana que realiza alguns eventos de imersão em inglês. Então, durante a manhã, a conferência vai ser toda em inglês, todas as conversas serão em inglês, o que ajuda a capacitar também os presentes na conferência. E queria agradecer também aos coordenadores do Rio de Janeiro, Gabriel Menegari Flumigan e Ilana Benchimol, além do Arthur Borne Portela, que eles ajudaram muito aí na organização da conferência, e espero ver todos vocês lá, 13 e 14 de abril, no Rio de Janeiro. Nós estamos encerrando aqui o segundo programa do podcast do Estudantes pela Liberdade. Eu queria agradecer ao Carlos Góes, o nosso convidado de hoje. Se você tiver alguma sugestão de pérola, se você tiver alguma sugestão de lei para o nosso Pequeno Kassab, você pode mandar por e-mail cco@epl.org.br ou no nosso grupo do Facebook, que é só acessar nosso site www.epl.org.br, e lá você vai ter um link para o grupo. Queria pedir também para todo mundo votar na enquete do Prêmio Kassab, e até o próximo programa.